passeio muito gostoso. A gente está aqui com a família Boroto, mais especificamente com o Assir Boroto. Eu venho acompanhando o trabalho dele já há bastante tempo pela internet. E aí troquei umas mensagens, vim tentando participar de alguns eventos, não consegui chegar para os eventos. E ele muito carinhosamente recebeu a gente ontem. E a gente fez aqui um passeio na propriedade, experimentamos alguns vinhos. Uma história muito interessante, inspiradora, porque é uma história de uma família que fica no campo e que busca trazer mais gente para o campo e que, além de tudo isso, ocupa um território com um cuidado com a ecologia. Então, uma vinícola completamente ecológica, processo de vinificação natural e um cuidado com os eventos para trazer pessoas, para informar, para educar e compartilhar com as pessoas essas lições de que a gente deve ocupar o território com carinho, com respeito com o território também. Assir, muito obrigado. Obrigado a você, tudo bom, maravilha. Vou falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Um pouquinho da história. Porque é centenário. Ontem a gente viu, umas videiras aqui ontem com mais de 100 anos. O resultado dela está aqui. Oh, que maravilha. Depois a gente vai falar dos produtos. Enfim, eu sou Assir Boroto, então, responsável pelo projeto da família Boroto como um todo, né? Iniciamos a produção orgânica aqui nos anos 90. Por que a gente resolveu fazer produção orgânica, né? Que teve, no passado todo mundo usava os produtos tradicionais, que seriam nada a ver com química, né? Não existia. Pegamos a era dos venenos, o meu pai, no caso, o falecido pai, veio nessa era, ele durou uns 25, 30 anos, e a gente fornecia uva há mais de 20 anos para uma empresa famosa no Brasil e no mundo, e faltando 15 dias para colher a uva, fecharam as portas e ficaram 150 famílias sem saber o que fazer com a uva. E como você, aí nesse caso, todas essas famílias que vendiam todo mundo para a mesma empresa, se a empresa não compra, todo mundo quebra. Fechou as portas e cada um se vira. Sim, porque é uma safra por ano, então... Exatamente. Então o que aconteceu no meio desse caminho aí? Eu fiz um cursinho básico na Embrapa, de uma tarde. Eu não sou enólogo, sou bom em produzir uva, enfim, mas naquela época tinha que arriscar, né? Então foi pontapé inicial, produzimos ali... O curso você diz de vinificação? Cursinho básico na Embrapa. Negócio de higiene, papapá. Mas não desrespeitando quem faz o curso, né? Um enólogo. A gente vem fazendo vinho há 10 mil anos. Sim. Ninguém precisava de curso. Não. Mas assim, a ideia, de fato, a curiosidade de tentar aprimorar, né? Então, fizemos 13 mil litros de vinho nesse ano. Não vendemos a uva porque era que nem pedir esmola. Não valia a pena. Na época, um cabernet estava R$ 3,80, R$ 4,00. As vinícolas te ofereciam 80 centavos. Paga quando dá, entrega quando... Enfim, para encurtar a história. Ou seja, você correu atrás de fazer o beneficiamento da vinificação no ano que você ficou sem chão. Exatamente, não tinha escolha. E aí então, nessa época ainda era convencional. Aí no ano seguinte surgiu a proposta, devido a essa dificuldade, excesso de uva, enfim, não tinha o que fazer, de voltar a produzir orgânico, né? Então, através da prefeitura e do centro ecológico, então a gente fez um cursinho também de uma semana e iniciamos essa adequação, digamos, entre aspas, né? Então, tinha os técnicos que nos acompanhavam, tanto é que o nosso técnico, Leandro Venturini, nos acompanha há mais de 30 anos, desde o início até hoje. Então, hoje ele é o meu responsável técnico e ele dá toda a assessoria na parte de produção também. Agora uma pergunta, naquele momento, o corte dos insumos químicos tinha a ver com economia, mas também já tinha a ver com inclinação ecológica, né? Exatamente, então já havia essa pequena mudança, então nós fomos fazendo isso proporcionalmente, né? Não foi 100%, amanhã vou virar orgânico e está tudo certo. Não, porque é que nem uma pessoa deixar de tomar remédio, ainda resta resquícios. Tem que desmamar, né? Exatamente, então iniciamos com 0,3. Curiosidade, nesse parreiral produziu 3 vezes mais que na química, tipo assim, uma produção espetacular. Então prova viva que dava para produzir sim. Então na época os parreirais eram todos limpinhos, né? Tudo bonitinho. E limpo, entre as limpo, na verdade é secado com herbicida. Com herbicida. Aí a gente fez adubação verde, naquele ano até assustou os vizinhos, disseram assim, o broto vai quebrar a família. Encheu de isso. Porque estava por cima das pareiras, enfim. Encheu de isso. Mas foi a melhor produção daquela videira. E aí fomos, pouco a pouco, todo ano, fazendo uma etapa, uma área, né? E os que não se adaptaram à produção orgânica, simplesmente eradicamos. Substituímos. Porque Sem dó.
sem dó. Porque assim, quando você pensa em produção sustentável, orgânico, é uma forma de vida, não é só pela questão financeira. Sim, É todo um processo. É ética, né? Tem uma ética da pessoa. Exatamente. Então, assim, fomos aos poucos, com a aprovação do meu pai, que com 80 e poucos anos abraçou. Talvez porque ele tinha idade suficiente para lembrar de que antes não tinha... E ele viu que pode produzir, né? Porque para algumas pessoas, quando você fala que vai para orgânico, o pessoal Sim. surta, né? Fala, não, impossível, não vai produzir, vai quebrar, não vai... Exatamente. Então, assim... E em alguns casos, a profecia se completa porque realmente algumas uvas não dão conta mais. Exatamente. E também assim, né? Você tem que ter... não adianta você ir para a escola, é importante, é fundamental. Sim. Mas assim, o que vale, eu falo por mim, eu sou mais a experiência. Eu olho, eu enxergo, eu já sei o que precisa. A gente vai pegando essa... É intimidade com o seu lugar. Exatamente. Então você já conhece o solo, então assim... a gente vem testando, sim. Quem mais se adaptou? As americanas, as nossas uvas. Quando a gente fala nossa, é brasileira. Então, as primeiras, por exemplo, a Isabel, o Ebermonte, a Niagara, a Concórdia, o Bordeaux, são variedades que se adaptaram muito bem ao Brasil. Aí uma dúvida aqui, porque a gente teve uma onda de muitos parreirais com os jesuítas, que é muito antigo. Acho que se recuperou muito pouco disso. E depois teve uma segunda onda com a imigração italiana. Exatamente. E aí o que adaptou ficou, porque naquela época não tinha outro recurso. Exatamente. Enfim, concluindo então, vamos fazendo essa adequação. Então a propriedade hoje, para vocês entenderem, ela tem 16 hectares, com 6 hectares de videiras, com 14 variedades de uvas. Então assim, há 15 anos a propriedade ela é 100% orgânica. 15 anos. 15 anos. Então aqui a gente planta milho, tem mel, tem uma diversidade enorme de frutas. E aí nós temos as videiras. Temos uma Isabel de 110 anos praticamente. E aí a gente consegue fazer essa belezura. O que é isso? É um espumante de videiras centenárias, variedade Isabel. Coisa que é um espanto, mas é o nosso caro-chefe atualmente. Então, mas explica pra gente um pouco o que é o espanto, né? Porque assim, você está pegando uma uva completamente adaptada à região, que por razões talvez culturais ela foi sendo cada vez mais tratada como uma coisa corriqueira, rústica, comum. E aí ninguém fazia vinificação dela. Ou, quer dizer, ninguém. Antigamente todo mundo fazia. Mal. Né? Mal feito. Sim, mas agora você consegue, por causa da sua vinificação, enaltecer tudo de bom que tem nessa uva, que é uma uva que o pessoal não valoriza muito. Exatamente. Então, assim, qual é a proposta da família Boroto? Produzir diversidades, mas fugir um pouquinho do tradicional. Então, assim, a gente aqui trabalha muito bem a questão da produção, com muita qualidade. Então, a gente é prova viva que a gente fazendo qualidade, não importa a variedade de uva, é tirar o máximo que ela pode me dar. É isso que a gente faz aqui. E ontem a gente deu uma volta, né? Porque são 14 variedades, né? Numa área relativamente pequena, 6 hectares. 6 hectares. Que também já tem a ver com esse princípio que você está falando da diversidade. Então, assim, você experimenta várias. E você estava me falando que você faz uns testes que são relativamente pequenos e pouco arriscados, né? Você começa com 10, 20... Exatamente, porque o investimento é alto na produção da uva. As pessoas às vezes acham que, não, isso é fácil. Não é, é caro e é danoso. E você investir em 100 mil reais, 200 mil reais, um hectare, 2, é muito. Porque o que acontece... Esse é o preço médio de implementação? Não, tu gasta mais. Vai gastar uns 200 mil por hectare. Por hectare. Comprando mudas, enfim, importadas e tal, né? Então, assim, o que eu digo? Eu quero começar a produzir. Ótimo! Muitas pessoas me procuram. Eu quero produzir uva lá em Minas, eu quero produzir em São Paulo. Beleza. Eu acho que tá bom 1000 mudas? Não. 10, 15 pés de cada. Eu quero isso. Aí Porque já tem uma diversificação do teste, né? Exatamente. E assim, a maioria, assim, eu quero... O que você quer plantar? Eu quero Chardonnay, eu quero Pinot, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Beleza, tem coragem, mas tu está iniciando, vamos com calma. Porque essas variedades não é em toda a região que dá, tem que ter uma posição solar, tem que ter uma posição adequada. Então você tem que estudar o terreno. E outra, tem que alimentar o solo. Se o solo não estiver bem alimentado, nenhuma delas dá. Então você tem que partir pelo solo primeiro. Aí um parêntese dentro dessa volta toda que a gente está dando. Você trabalha aqui com a charcutaria, tem os porcos também é uma produção orgânica, né? E tem essa coisa que é um pouco ancestral de antes do pacote químico,
de usar as galinhas, de usar os porcos, de usar essa adubação que é da propriedade, que tinha a ver com subsistência, enfim, né, com a cultura, e usar isso para adubação. Exatamente. Então, não vem de fora. Não vem de fora. Então, depois veio a questão dos químicos, enfim, então ficou... Tudo vem para te facilitar, mas ela tem um custo, e o custo é caro, né? Sim, vende a facilidade, mas o custo dessa facilidade o cara não te fala. Né? O preço é caro. Cedo ou tarde o preço é caro. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, né? Então, a gente aqui produz diversas coisas, então praticamente a gente compra muitíssima pouca coisa de fora. Então, assim, nós temos produção temos horta, temos outras coisas, enfim. Comida não é o problema. Mel, roça, assim, né? Tudo, né? Tudo. Então a gente tem aqui. Porque a ideia é essa, né? Não é só você produzir orgânico, é subsistência. É você viver de uma maneira orgânica. Exatamente. Você não ter tanta dependência de fora, né? Então acho que isso é importante. E aí dentro disso, então, 98 para 99, então, veio uma emenda parlamentar na época. A gente tinha um grupinho de orgânico, né? 5 ou 6 pessoas que começaram a produzir orgânico. Então, em 2002, oficialmente surgiu a Copeg, que é a Cooperativa dos Produtores Ecologistas de Garibaldi. O técnico que estava com você na época, ele já tinha essa inclinação ou você que converteu o técnico também? Não. Não, ele já era dessa área. Ele já puxava para orgânico? Sempre foi. Nunca Legal. Mudou. E continua até hoje, né? Ele legal. É exemplo no Brasil. E, enfim, aí surgiu a Copeg, que é a Cooperativa dos Produtores Ecologistas de Garibaldi. E dentre delas a gente foi responsável por produzir o primeiro espumante orgânico do Brasil. Aí depois, então, da gente produzir o primeiro espumante orgânico do Brasil, a gente foi referência, a Copeg é referência no Brasil e no mundo, né? Pela forma, porque trouxe muitos filhos que estavam na cidade para o campo. Naquela época já fazia um caminho, estava todo mundo abandonando e a cooperativa... Foi puxando, né? Então os filhos voltaram. Houve um retorno dessas famílias, por quê? Porque eles perceberam uma oportunidade, né? Uma pergunta, esse movimento de saída das famílias ainda é o movimento majoritário, assim, a maioria das pessoas tem dificuldade de ter sucessão familiar. Sim. Continua sendo um padrão que dentro do orgânico o pessoal consegue ficar mais? Consegue, quem tem filhos consegue mais, porque ele vê uma oportunidade a mais, né? O que você vê de oportunidade? O que é essa oportunidade? Qual o conjunto de... Saúde, alimentação, mercado. E saúde, pouca gente fala, mas a gente estava comentando antes também, que essas regiões onde usam muitos agroquímicos, enfim, né, os insumos químicos, os agrotóxicos e tal, tem muito problema com depressão e outras doenças. Né? Incidência de câncer, alta incidência de câncer. E isso é uma das razões pela qual também o pessoal vai indo embora. Sim, porque não vê muita oportunidade, tipo assim, né? Outra coisa, se fechar todas as escolas dos municípios, nas propriedades rurais, então vem ônibus e leva todo mundo para a cidade. Então na cidade, o que acontece? Ele vai lá, ele vai estudar e não volta mais, né? Pode deixar. A pessoa acaba ficando na cidade, acaba abandonando o campo, né? Isso é uma outra, assim, usar um termo chulo aqui, mas isso é uma outra sacanagem, né? Porque eu vejo que assim, mesmo as escolas de municípios que são municípios majoritariamente agrícolas e tal, você vai para a escola e a escola está ensinando as crianças a ser funcionário. Exatamente. Não está ensinando as crianças a ficar e empreender. Perde a cultura, enfim, não retornam mais. Né? São poucos os que retornam, de fato. E a produção orgânica ajuda nisso porque tem um valor agregado. Normalmente a produção orgânica também está mais inclinada a ter um beneficiamento, que é o que você falou, né? Você teve que fazer esse salto rápido. Sim, matéria-prima, então você tem como fazer outras coisas, né? Que foi o que nos levou, de fato, a ficar e ter esse diferencial, né? E isso acaba trazendo uma outra coisa que é o seguinte, você acaba se tornando uma referência. Exatamente. Isso acaba trazendo educação, acaba trazendo turismo, traz são complementação de renda. Traz escola, traz alunos, pós-graduados, enfim, para conhecer e entender o processo. Tem um preconceito aqui no Rio Grande do Sul muito grande com a história dos colonos, né? Chamar de colono é uma coisa ruim, né? No passado era, hoje não. Então, eu vejo que, na verdade, o colono é um cara que sabe se virar, sabe plantar, sabe colher, sabe beneficiar, vive bem. A gente brinca, quando a gente ia para a escola, na minha época, colono, Hoje não, hoje o colono vai para a cidade, ele é atendido como se fosse o doutor, né? Por quê? Porque ele vem, paga à vista, não dá calote, não que todo mundo dê calote. Sim, né? mas tem cultura de honestidade, de transparência. Exatamente, então isso hoje é um grande diferencial. Olha só. O tratamento é outro, na época não era isso.
Hoje ele é visto com outros olhos. E querendo ou não, hoje ele é importantíssimo, porque reduziu muito a questão de produção, né? Então diminuiu muito as famílias também, menos filhos e tal. Então acabou tendo essa valorização maior. E tem um lance interessante para compartilhar, né, com as pessoas que vão assistir a gente depois. A gente se falou, trocou mensagem e tal, e a gente veio, ficou na casa de uma família, que é um turismo de base comunitária. Uhum. Não usamos nenhum aplicativo daqueles que tira comissão de ninguém. Uma casa, uma delícia, em volta da casa, um fogão antigo para fazer pão e pizza, um pomar, rosa para todo lado, coisa mais linda, né? E aqui do lado, assim. Então, assim, além de tudo, se torna um polo onde recebe pessoas. Exatamente. Então, a ideia em si, claro, o projeto é nosso, né? Mas a ideia é agregar a comunidade como um todo, aos poucos, para as pessoas entenderem que é possível fazer uma agricultura limpa, uma agricultura diferenciada, e você poder vender esses produtos, né? Então, de alguma forma, englobar a comunidade. Né? Você vive um pouco aquela realidade do Casa de Ferreiro Espeto de Pau, no seguinte sentido, não dentro da sua propriedade, mas, por exemplo, o fato de você ser orgânico e a gente vindo para cá, as pessoas da cidade, elas olham os parreirais assim e elas acham tudo lindo. Uhum. Mas meu olhar é um pouco diferente, eu vejo embaixo, eu só vejo agrotóxico, tudo queimado. E aí você chega aqui, é tudo verde, tudo brilha, tudo... Né? É outra vida, é outro ar. Você conseguiu nesses anos agregar outras pessoas? Você acha que tem uma referência? Ou o pessoal faz um cabo de guerra assim, que isso aqui é viagem do Boroto? Em alguns casos sim, em outros a gente conseguiu. Então muitas pessoas me procuram do Brasil como um todo, né? Pedindo, me ajuda aí, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E a gente não tem nada para esconder. O que a gente puder ajudar, a gente está aí para isso. O objetivo do projeto em si não é só o Boroto produzir, o Boroto amanhã depois não está mais aqui, morreu o projeto. A gente quer sementes para o mundo. Mas né? uma coisa que você compartilha muito bem, a gente estava caminhando aqui ontem, né? Você estava falando dessa intimidade com o território e da capacidade que você desenvolveu, por exemplo, de não fazer ações que são generalizadas para nenhuma área da propriedade. Você falou, não, essa videira aqui precisa, essa daqui está do lado, mas não precisa. Então esse cuidado, assim, a adubação específica, o cuidado específico, o plantio de cobertura específico, tudo seu aqui é muito... tem um micromanejo, né? Você não faz solução, não é uma solução geral. Isso. Então assim... Isso não se ensina. Não, se aprende na prática. Isso a faculdade não vai te ensinar. Era esse o meu raciocínio, assim, você compartilha tudo, mas assim, tem um trecho que é da pessoa no lugar dela, que não tem jeito. Porque assim, por exemplo, na minha propriedade, estou chutando aqui, tá? A minha propriedade é a rosa dá. Aí, mas eu também quero plantar. Nem sempre na tua propriedade pode ser que dê rosa. Sim. Pode ser que dê espinho, não dê rosa. Pode ser que para você dê uva, para mim não dá. Então você tem que entender o seu mundo, o seu território e entender os sinais da natureza. O que você pode e o que você não pode. Não adianta você brigar contra a natureza. E numa escala menor você aplicou isso aos cultivares. Exatamente, aos poucos. Estamos testando diversas variedades aí também. Mas a maioria... Desculpa, assim, eu não tenho tanto conhecimento, mas a maioria do que eu vi ontem são uvas que não são muito convencionais de você ver na vinificação. Até tinha no passado, mas isso fez muita bobagem com essas uvas, né? Eu cito a Isabel, por exemplo, você fez muita coisa errada. Sim, aí a culpa não é da uva, a culpa é do que... De quem estava fazendo a brincadeira, digamos assim, né? Então a gente quer voltar e quer mostrar para quer mostrar para as pessoas que é possível sim fazer algo diferente com um material que legalmente não é tão eficiente, mas a gente consegue comprovar que é. Na verdade é o mais eficiente, né? Porque é o que vem com menos insumo, menos horas de cuidado, Exato. menos... Porque ela se adapta, ela é que nem um ser humano, né? Se você fizer aos poucos e cuidar, as coisas vão se adequando. Então, é que nem uma pessoa que está doente, né? Se você continuar tomando remédio, uma hora o organismo ele não aguenta, né? Sim. Então, essa mudança aos poucos, na alimentação, nas coisas, muda tudo, né? Aí tem uma outra questão aqui, né? Que de fechar ciclos que a gente estava conversando antes, né? Você tem as galinhas, tem os porcos, isso tem na verdade tem uma âncora que é na sua vida, né? Sim. Isso não foi feito, isso é o jeito que você vive aqui. A gente está numa casa aqui centenária, aqui embaixo, né, era tudo produzido. A agroindústria ficava embaixo da casa. Exatamente, no passado sim. Então, qualquer porão tinha salame e tinha que ter uma pipa de vinho. Se não tivesse, não é italiano, né? Hoje você vê que 85, 90% não tem mais. Por quê?
chegou uma cultura de querer transformar tudo isso, a modernidade. Para que tu vai fazer isso? Vai criar porco, vai dar trabalho, vai lá e compra no mercado. Então está se perdendo muito essa cultura. Mas a qualidade é outra, né? É outra história. Total. Aí você tem que ter um apego com a cultura, com o sabor, com a nutrição, para saber por que você não vai, né? Exatamente. Aqui no sul, eu morei um tempo numa chácara e tal, e tinha um vizinho que ele criava um gado de corte. Então, a operação relativamente pequena, assim, mas era um gado de corte. Aí eu perguntei para ele se ele abatia, porque eu queria comprar dele. Ele falou, não, eu compro no mercado. Exatamente. Como é que o cara produz? É o inverso, né? Então a gente tá seguindo a roda contrária, o que não devia ser, né? Mas tem uma lição bonita que tem gente do Brasil todo vindo para cá, tem essa questão, aí eu queria falar dessa complementação, né? Que você continua fazendo as coisas numa escala muito artesanal, embora você tenha um volume de produção grande, de novo, grande para uma família que trabalha tudo sozinho, né? Uhum. E aí tem os desafios que a gente estava comentando ontem, o desafio, falta de parceria de trabalho, tá todo mundo vivendo isso, né? Exatamente. Mas eu queria só que você pincelasse um pouquinho para a gente como que a subsistência e essa questão cultural com um alimento de qualidade, saboroso, gostoso, sem veneno, sem conservante, sem nada, como é que isso acaba transbordando e acompanha o vinho, acompanha a educação, visitação e acaba... Porque assim, o que você está fazendo de recuperação da reputação de algumas uvas não está limitado à uva, tá limitado, é o viver todo, né? Sim, é como um todo. Então assim, a ideia de fato é mostrar, é produzir, não só mostrar, acho que primeiro a gente tem que querer. Comer bem, né? Comer bem. Então, graças a Deus aqui a gente tem abundância. Muito gostoso, então, ontem assim, foi maravilhoso. Então assim, para a gente mostrar para as pessoas e entender que aquilo que se fazia no passado não estava errado. Não. Muito pelo contrário, está mostrando que é o inverso. Melhorar, mudar, foi o que a gente fez aqui. Sim, e usar o do passado não quer dizer voltar no tempo. Você pode pegar as coisas boas que a gente tem hoje, mas não abandonar o que tinha de bom antes. Exatamente, agregar. É o que a gente faz aqui na propriedade. Então, qualquer pessoa que vem aqui vai entender isso. A energia, é o trabalho, é o amor, é o carinho pelas coisas. Acho que isso vem muito antes do que... Porque você chegar no mercado, vou comprar uma garrafa de vinho, é fácil. Sim, agora, aí você não imagina o trabalho que tem por trás, mas quando você vem aqui, acompanha todo o processo, a gente vai visitar a propriedade como um todo, vai mostrar os desafios, que foi o que a gente fez ontem, vai ver as videiras, então há todo o trabalho, uma história para chegar na garrafa. Sim. Então, quando a pessoa vem e conhece, começa a entender, mas é só um espumante de Isabel, ok. Mas aqui tem muito mais que um espumante de Isabel. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que às vezes eu sofro algumas críticas, né? Porque eu tenho umas coisas que eu falo que é o seguinte, eu acho que a agricultura familiar, se você vive bem, né? Eu tô falando deixa eu qualificar melhor. As pessoas que vivem uma condição de produção familiar, mas ecológica e vivem bem, elas não podem querer competir com o preço do supermercado. Exatamente. Aí, porque tem gente que pensa que não, mas eu quero que o meu alimento ou o meu produto seja acessível. Mas quando você faz isso, você se coloca numa situação que você não vai conseguir competir com um supermercado grande. Não. Porque aqueles caras, para aquele preço estar daquele jeito ali, tem um monte de coisa escondida para trás. É volume, tem muito gente milagre. Mal paga, agricultor mal pago, igual você falou, há 15 anos atrás, vocês ficaram na mão da noite para o dia. Sim. Né? E isso fica escondido na prateleira, mas continua acontecendo para trás. Continua acontecendo, até hoje, né? Então, assim, são muitos desafios, né? Então... Só para completar meu raciocínio, não tem como o preço de um produto desse competir com o preço de um produto comum. Não. Ele tem que ser precificado de uma maneira melhor, que traga dignidade e que valorize a história por trás. Exatamente, porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente aqui não faz isso por esporte, a gente sobrevive disso. Perfeito. Então... numa produção convencional, você tem volume, tem química, tem muita coisa junto, né? A gente aqui não usa não, a gente quer qualidade, a gente quer que a pessoa não tome um vinho, tome uma história. Aqui tem saúde, acho que isso é fundamental. Enfim, quem não conhece, eu faço a recomendação, né? Os vinhos naturais é interessante porque quando você bebe, ele é vivo. Principalmente o que realmente não tem conservante nenhum. E aí, enfim, a experiência é outra porque é um alimento, enfim, vou fazer um paralelo que talvez não faça jus ao vinho, mas é um probiótico, né? Exato, então assim, não há intervenção, a gente fala mínima intervenção porque
né? É o jargão da indústria. É a forma de falar, né? Então assim, aqui você tem algo puro. Só tem uva fermentada. Uva fermentada, aí acabou, né? Então assim, tudo isso faz a diferença. É o dia seguinte, é você beber algo. O objetivo não é você querer beber, mas com uma garrafa do teu valor eu compro 3 no mercado. Tudo Perfeito, bem? ótimo. Bebe as 3 garrafas e bebe uma garrafa do Boroto para você ver a diferença. Sim. Um sabor natural como todos, né? Uhum. Que a gente fala, né? Então tem outros também, mas enfim, no nosso caso aqui. Por quê? Porque ele vai te saciar. É que nem um alimento. Há pouco tempo atrás, a gente estava aqui com os avisos de muita chuva e tal, e você gravou uma série de vídeos, falou assim, olha, eu estou me antecipando, vai chover muito, a uva vai ficar inchada, né, enfim, vai perder sabor, vai diluir e tal, e eu preciso me antecipar. E uma colheita à mão, uma coisa bem cuidadosa, bem... conta um pouquinho pra gente desse cuidado, porque tem isso também, numa produção mais industrial, por exemplo, a coisa está no calendário, é hoje, colhe tudo, empacota tudo, vinifica tudo e fica tudo nivelado, mas nivelado para baixo. Padrão. Isso. Então assim, a gente aqui evita ao máximo, então cuida muito para a questão da qualidade. Aí quando você fala em qualidade, nossa graduação não é só a graduação alcoólica que a gente fala, né? A uva tem que ter 15 babo, 18 babo, que é a concentração de açúcar. A gente olha outras coisas, se tem grão verde, se tem uva podre. Tudo isso não é só a questão do teor de açúcar que vai fazer a qualidade. É todo um trabalho, é espaçamento, é o trato com a terra. Porque é que nem uma pessoa, se ela se alimenta com comida de verdade, a doença ela é muito menos agressiva. Então, o vinho é a mesma coisa. A capacidade de se recuperar, inclusive se passar por alguma coisa? Exatamente. Então, assim, no processo orgânico, você vai chover? Chove para todo mundo. Isso não muda, né? Mas você vê que na produção orgânica, então, isso muda. Sim, porque o jeito que você lida com aquilo, vai chover, mas então peraí, então eu vou fazer o que eu puder fazer antes. Exatamente. E aí, antecipar o tempo. E aí a gente cai numa outra questão que eu acho que é um pouco vazia do nosso tempo e que você estava explicando bem ontem também, que é o seguinte. Esse cuidado é isso que traduz o que o pessoal chama de terroir e é isso que traduz o que o pessoal chama de safra. O jeito que você lida com as intempéries climáticas, o jeito que você lida com a chuva, com a seca, com o sol, com a temperatura, seja lá o que for naquele ano, vai compor aquela safra. Com certeza. E aí, aquela safra, ela contém características daquele ano. E, obviamente, a questão da saúde do solo e tal, contém essa questão da informação do lugar. Uhum. E aí ontem a gente estava brincando que eu falei assim, pô, mas a maioria dos vinhos não tem terroir, tem químico-ar. Porque se o cara consegue esconder tudo, todos os erros ou todos os problemas e padroniza tudo com químico, aquilo não tem terroir. Exato. E se o cara usa, sei lá, glifosato ou qualquer outro secante no pé da videira, não tem biologia ali, não tem como aquela videira... Não tem vida. Não tem como ela absorver a matriz geológica que tem ali, porque para fazer aquilo precisa do fungo. Exatamente. E aqui tem tudo isso, do lado não tem. Bem assim. Além da Isabel, que é uma surpresa, assim, né? Que é uma uva considerada uma uva mais corriqueira, e que você faz um espumante maravilhoso. Quais são as outras surpresas que você tem? Ontem a gente bebeu, por exemplo, lá em Minas a gente chama de limão capeta, que é o limão bergamota, né? Que é o licor de limão. Que é um limão que ninguém dá valor para ele aqui, porque ele literalmente é mato. Sim. E um licor maravilhoso, mais gostoso do que o outro limão que é mais... Siciliano. O siciliano, né? Então assim, é você ter esse olhar para essa coisa diferente que você tem, né? É explorar a natureza, né? A natureza está aí, ela está te dando, cabe ao ser humano aproveitar e entender tudo isso, né? Aí você, mirtilo. Agora nós estamos testando espumante de mirtilo, a cidra de maçã, que essa já veio para ficar. Muito. Temos outras variedades de uvas aí que a gente não vai falar ainda, né? Mas logo vai estar no mercado. Está sendo testado naquela escala que você falou, testa pequeno, vê se 10 funciona. pés, 15 pés, então já temos algumas aprovadas aí. E agora é aguardar um pouco, né? E as outras surpresas que você tem que já deram certo, que você vem vinificando e enaltecendo uma uva que as pessoas não tinham o mesmo olhar que você tinha? Espumante de Niagara. Está indo muito bem também. Perfeitamente. O próprio Bermonte a gente está resgatando. A Peverella. A uva Bermonte era, historicamente aqui na região, era o quê? Um ovo de mesa?
Não, na verdade, quando não tinha as uvas brancas, ela era vinho base para qualquer espumante. O espumante vinha dessa aí. Dessa variedade. Só que aí você não faz a mistura, você pega só ela. Só ela. E então, hoje já tem as uvas brancas, enfim, as uvas finas, então foi se deixando de lado, né? E ela foi uma que foi praticamente eradicada, né? Com a vinificação que você faz aqui, você acha que valeria a pena, por exemplo, a gente até questionar o que é uva fina e o que não é? Olha, a gente aqui é prova viva. Porque a gente carrega na linguagem algumas coisas que acaba criando um certo preconceito. Tem uma uva que é fina e a outra não é. Então, mas espera aí. Mas prova primeiro. Exatamente, então tem muito isso, né? Então a própria cultura, se cria uma cultura de, se não for diferente não é bom. E a gente está aqui para mostrar que nem tudo isso é real, né? Bom, gente, estou tomando um tempo dele aqui para vocês saberem num domingo, porque ontem a gente tinha combinado de gravar, mas o papo ficou muito bom e eu não quis gravar. Eu quis só ficar comendo e tomando vinho. E eu vou fazer um convite para vocês. A gente vai soltar um pouco desse material também no Instagram, no YouTube, para todo mundo poder aproveitar. Mas o contato com a equipe do Assir é feito pelo Instagram, um atendimento maravilhoso. Tem alguns eventos que são feitos aqui. Eu perdi o aniversário do Boroto esse ano, mas ano que vem eu não vou perder. Com certeza, vale a pena. E, enfim, que vocês entrem em contato, porque muito do que a gente conversou aqui hoje não se traduz se você não caminhar aqui dentro, se você não sentir a recepção dele da Lares, se você não sentir o gosto do Copa, enfim, da calabresa, de tudo que ele produz aqui, né? Ontem a gente teve uma tábua ali com frios, com queijo da região também, um pão, a gente chuchou ali uma torta suíça, torta suíça com vinho, uma experiência bem italiana aqui da região. Não conseguimos traduzir isso para vocês, enfim, num papo gravado. Vocês têm que vir aqui para presenciar isso. E a gente tem que valorizar as pessoas que conseguem enaltecer, enobrecer, celebrar o que um território tem de bom para dar para a gente. E o Assir faz isso com maestria. Vale demais a pena vir aqui. Assir, obrigado. Obrigado dizer para vocês aí que a família Boroto está sempre presente. Qualquer orientação que a gente puder dar, a gente está sempre de portas abertas, a gente não esconde nada, né? E de fato entra em contato com a gente para ter essa experiência diferente. A gente fala muito, a gente é fechado. Não, eu só gosto disso. Acho que a gente tem que abrir um pouco e ter essa experiência de fato. Para depois você dizer assim, não, realmente eu não gostei. Sim, amei. Mas a prova, pessoa se dá a oportunidade de provar. E a gente tem as portas abertas aqui. É só entrar em contato. Que maravilhoso. Obrigado. Obrigado a vocês.